Uai! Uai! Já vi que é goiana. Já, sou daqui mesmo. Então, nasci aqui em Goiânia e estudei aqui, fui fazer faculdade fora, fiz odonto em Bauru, interior de São Paulo. Cheguei em Goiânia, né? Fui lá só para estudar mesmo. E aí eu fiquei mais de 10 anos, 12 anos atuando na profissão. E aí nisso eu casei, tive as gêmeas. E depois que elas tiveram um aninho, eu abri uma rede social, né, para contar um pouquinho da nossa rotina, né, da minha vida, sendo mãe de gêmeas, que desperta muita curiosidade em muita gente. E aí foi onde tudo começou. E como é que foi essa sua trajetória lá? Você fez odonto e atuou 12 anos? 12 anos. 12 anos. E aí nessa caminhada aí você teve as gêmeas. Tive as gêmeas. E como que foi essa sua migração de... Então, aí quando eu tive as gêmeas, eu já sabia que eu iria trabalhar um pouquinho menos, que eu sempre fui de trabalhar muito, de chegar 8 horas em casa, assim, de trabalhar o dia inteiro. E aí, quando eu tive as minhas filhas, já era meio que combinado com o meu esposo, ó, agora eu vou trabalhar um pouquinho menos porque eu quero curtir as meninas. Eu acho que, né, não basta a gente ser mãe por ser mãe, eu acho que a gente tem que se dedicar. E eu quis me dedicar muito a elas, aí eu comecei a trabalhar meio período, e aí eu ficava o restante do dia com elas. E aí as redes sociais começaram, assim, era um hobby, né? Era só por... Realmente eu postava pouca coisa, o que eu queria, e aí eu consegui ir levando as redes sociais, né? Depois que as meninas fizeram um ano e o trabalho. Depois de um ano... Durante um ano, quando elas completaram um ano, eu falei assim, não, vou abrir uma rede social. Só para isso? Só para isso, para eu falar as minhas dicas sobre maternidade, como é ser mãe, enfim, de gêmeos. E aí, antes disso, eu não tinha pensado, era aquela correria, né, de nenenzinha, aquela coisa. Mal eu filmava as meninas. E aí, depois que elas fizeram um aninho, foi tudo melhorando. E aí, eu resolvi abrir as redes sociais e muita coisa foi acontecendo nesse tempo aí. A gente abriu em 2019. 2019. Foi. E aí você abriu, na época foi só Instagram ou você abriu Foi só TikTok? Instagram. Foi só Instagram. Aí depois que veio o TikTok, a gente abriu o TikTok. Aí depois eu falei assim, vou fazer YouTube, né? Aí tentei YouTube, quis abraçar o mundo, quis fazer tudo, e é claro que eu não consegui. Né? Não dei conta. O YouTube realmente está em stand-by aí. Eu tenho projetos de voltar, que eu acho muito legal, tem muita gente que me cobra, mas eu realmente não consigo fazer tudo que eu faço. Muita coisa, né? Nossa, eu me dedico muito às meninas, não tenho babá, é só eu e elas. Então, assim, ainda vem uma outra, né? Uma outra menininha, então Alice. É Alice, Beatriz e agora é Cecília. Agora é Cecília. Então, eu não consegui abraçar tudo que eu queria fazer, né? Tentei me empreender em óleos essenciais também, não consegui. Então, falei assim, vou focar naquilo que eu estou dando conta, naquilo que eu gosto. E tá aí foi isso. Também, e tá dando né? certo, justamente. Como foi o seu primeiro... A hora que você olhou, assim, que você fez um post, alguma coisa, assim, que o negócio viralizou, estourou, né? E você falou, cara, temos um negócio acontecendo aqui de verdade. Como foi essa sua virada de chave, assim? Eu não lembro qual vídeo que foi e qual época, mas teve o meu primeiro vídeo que viralizou, que deu mais de 1 milhão de views. Eu falei, nossa, eu acho que foi quando instalou o Reels, né? Porque depois que entrou o Reels no Instagram, começou essa coisa de viralizar, né? Antes era mais difícil. E aí depois que veio o Reels e veio o nosso primeiro vídeo, assim, de mais de 1 milhão de views, eu falei, nossa, que massa. Vou tentar fazer sempre vídeos, assim, que o pessoal tá gostando, né? Mas a minha virada de chave mesmo foi na pandemia. Porque eu fiquei 8 meses parada, eu falei assim, não vou voltar pro consultório, não quero trabalhar, tenho medo. Então, a pandemia começou em março, eu fui voltar só no final do ano. E aí, nesse tempo, eu falei assim, gente, eu tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha que me rentabilizar, ganhar, monetizar de alguma forma. E aí, eu fui pesquisar cursos de marketing digital,
de como trabalhar com Instagram, com outras redes sociais, enfim. Aí minha mente expandiu, abriu. Eu falei, nossa, eu tô perdendo meu tempo aqui, né? Assim, a gente tem jeito de monetizar de algumas formas aqui. Então, a minha mente abriu, assim, e foi quando tudo começou a acontecer. E o que o Fábio acha disso tudo? No começo, quando a gente abriu a rede social, ele tinha um pouquinho de medo, tanto ele quanto a minha família. Eles não eram muito fãs, assim, de blogueira, sabe? Tipo, nossa, expor a vida, expor, assim, as nossas intimidades. Tanto que o Fábio, ele é super reservado, até hoje. Ele não gosta muito, assim, que eu fico... Muito, assim, né? Ele não gosta muito Realmente. que eu fico expondo ele em certas, assim, ocasiões. Tudo eu tenho que mostrar. Ó, posso postar isso? Tem que pedir autorização para ele. Porque ele é muito discreto. E, assim, a minha família também, eles nunca foram muito fãs, não achava algo muito legal. Mas eu insisti nisso aí, né? Eu gostava, era um hobby para mim. Comecei bem ruinzinho, como acho que todo mundo começa, né? Sem saber falar com as câmeras, sem saber como falar, é um processo. E aí foram muitos anos e eu comecei a tomar gosto de falar, de conversar com o público, e a gente começou a criar uma comunidade mesmo, assim, de mulheres que se apoiam, que interagem, é uma troca diária de experiências, e, assim, realmente, as minhas redes sociais é uma comunidade. Eu acredito que é uma família ali, virtual, que eu tenho, de um monte de amigas que se apoiam, que dão dicas uma para a outra, e de uma forma muito leve, muito gostosa, assim, sabe? Sem muita pressão e tudo mais. Mas aí no começo o Fábio e minha família não eram muito fãs, não. Mas como eles foram vendo que era algo que eu gostava, que tudo era feito também com muita segurança, né? Que, tipo assim, tudo que eu posto, a maioria das coisas não é em tempo real, quando eu tô com as crianças. Eu posto depois que eu saio do lugar. Isso é legal. Sabe, comecei a tomar cuidado com o que postar com as meninas, não postar elas de fraldinha, ou de, enfim, né? A gente começou a tomar certos cuidados em várias coisas, não expor elas, às vezes, em momentos, assim, de birra, né? Que deixa... É um momento traumático para a criança, né? Então, assim, a gente não gosta muito, às vezes, de expô-las nesses momentos de fragilidade delas, enfim. Então, eles foram vendo que a gente estava tomando certos cuidados, e aí eles foram aceitando... Você foi convencendo pela prática, beirada, né? assim. Eu fui convencendo pelas beiradinhas ali. Na prática ali, você foi, cara... E hoje a minha mãe, meus pais, o tanto Fábio, eles curtem e estão dentro, participam dos vídeos todos comigo. Hoje eles gostam. Acredito que é algo muito saudável para todo mundo. Pelo menos por enquanto, né? A gente tem que tomar cuidado. As meninas estão chegando na fase ali de escolas, né? Que estão crescendo. E aí a gente vai ter outros desafios daqui para frente, né? Eu tava pensando exatamente nisso. Tipo, por mais que você faça hoje, elas estão pequenininhas e elas estão... elas às vezes não entendem muito e tudo mais. Elas não sabem, Jefão. Você nem sabem, né? Elas não sabem, assim, o que é Instagram, o que é TikTok. Elas têm uma ideia de que eu trabalho com a internet e que eu tenho meus amigos da internet. Então, elas têm essa noção, mas elas não sabem que... A proporção disso, que é o Brasil inteiro. Elas não entendem muito bem. Então, quando, por exemplo, a gente sai para um shopping ou para algum lugar e nos pedem foto, elas ficam perdidinhas. Falam assim, mãe do céu, o que é isso? Por que, mamãe? Mas elas estão começando a ter uma noção. Ontem mesmo a Alice chegou e me falou assim, eu estava vendo uns vídeos no Instagram nossos, ela pediu para ver, eu falei, mamãe, quem que é seu fã aí? Aí eu falei, nossa, ela já está tendo uma noção, às vezes, do que é seguidor, enfim. Então, assim, eu acho que com o tempo eu vou explicando para elas, conforme a maturidade delas, para não ficar difícil o entendente mesmo, sabe? Elas têm 4 anos. E você vai construir isso na cabeça delas, até porque, assim, querendo ou não, você já inseriu elas nisso. Então, isso aí vai fazer parte da vida delas. À medida que elas forem crescendo e tudo mais, não vai ter como. Vai ser muito difícil você desmembrar. Às vezes, alguma no meio do caminho fala, não,
beleza, show, mas eu não vou mexer com isso não, vou fazer outra Sim. coisa. Faz quando quiser. Mas cara, eu acho que a lógica, ela vai apontar para que ambas sigam esse caminho, né? Não tem como, né? Não Não é? sei. E Eu agora com a realmente chegada não da Cecília, sei. por Pois é, exemplo, eu não aí sei, você já porque, vai... por exemplo, hoje acontece de forma muito natural. Uhum, Eu pergunto para ela se a gente pode filmar, se a sim. gente pode brincar disso, se a mamãe pode filmar. E tem vezes que elas falam que não. E aí, tudo bem. Ontem mesmo eu estava filmando as duas, a Alice não quis ser filmada, eu filmei só a Beatriz. Então, assim, eu realmente não sei o que elas vão querer, sabe? Tanto que, assim, antigamente a rede social era mais delas, eu confesso, mostrando muito elas, porque elas eram bebês. Hoje, um ano atrás, meus irmãos, estava mesclado, e hoje eu vejo que eu estou muito mais presente, às vezes, do que elas. Tem dia que elas mal aparecem. Então, assim, a tendência é ir sentindo se elas gostam de ser filmadas ou não, se elas... Né, elas vão escolher realmente se vão querer participar dos meus vídeos, das minhas ideias doidas ou não, sabe? Eu vou deixar sempre elas muito à vontade. Todos os vídeos que a gente faz, eu deixo elas sempre muito bem à vontade. Sim, eu acho que o natural é o que encanta. E, na verdade, Jefão, assim, eu acho que um dos nossos grandes diferenciais, assim, de influenciadora, né, é porque elas são muito autênticas. Elas são muito espontâneas. Não é nada combinado. A gente não faz nada ali querendo fazer teatro. Igual eu vejo muitos que fazem, né? Que combinam frases e tudo mais. Não, os nossos vídeos, assim, é realmente o dia a dia delas, as frases bonitinhas delas, que realmente caem na graça porque elas são super autênticas, né? E são mesmo. São muito. Eu morro de rir. Elas são a personalidade. O que eu acho engraçado é o tanto que a personalidade delas é diferente. Totalmente. Né? Cara, mas é muito diferente. É muito. Então uma é a cópia da mãe, a outra é a cópia do pai. A gente brinca. Qual que é a sua? A Alice sou eu escrita, né? Gosta da bagunça. É a minha Fernanda. Já a outra, a Beatriz, ela é um pouquinho mais reservada, né? Mais na dela, ela é muito observadora, igual o pai.